o mais caro do mundo, como nós mostramos ontem, o parlamento suíço tem um orçamento muito mais comedido. Com 4 anos de mandato, os 200 deputados e 46 senadores não são políticos por profissão e concentram os trabalhos em apenas 60 dias por ano. É um dos motivos porque o parlamento da Suíça custa 15 vezes menos que o Congresso brasileiro, como mostra a correspondente Bianca Rotier. No charmoso bondinho de Berna, Matthias Aebischer não está fazendo turismo. Esse é o meio de transporte que o deputado federal usa para ir de casa ao parlamento. Typical Swiss is keep a low profile. Matthias não está sozinho. Os parlamentares suíços não têm carro pago pelos contribuintes, muito menos motorista. Nada de passagem de avião para voltar à cidade natal. O que eles recebem é um passe para usar o transporte público à vontade. Os que moram na capital costumam ir também de bicicleta ou até mesmo a pé. Não é raro o parlamento suíço estar assim, completamente vazio. Aqui as sessões são organizadas de forma concentrada. Acontecem durante 3 semanas, 4 vezes por ano. Ou seja, os deputados e senadores de todo o país precisam estar na capital, Berna, durante cerca de 60 dias por ano. É o suficiente para aprovarem as leis e fiscalizarem o governo. E no restante do tempo, bem, quase todos fazem exatamente o que faziam antes de serem eleitos. Exercem as suas profissões. Ser deputado ou senador na Suíça é prestar um serviço para o país. Por isso, eles não recebem salário, apenas uma ajuda de custo. A população desconfia de políticos profissionais. Em São Paulo. Minha gente, muitas entrevistas aí no fim de semana, tal, especialmente 2 delas focando aí a grande discussão nacional. Qual é a grande discussão nacional? Lava Jato vai dar em alguma coisa ou não vai dar em nada? Por incrível que pareça, a despeito de tudo que a Lava Jato já tornou público, com evidências, provas, escândalos e tal, e é importante registrar que a Lava Jato está fazendo isso alguns séculos depois da realidade brasileira ser a mesma que ela expôs. Porque não é que a Lava Jato estava quieta num canto, ou o Judiciário, o Ministério Público, a sociedade, e aí uma quadrilha específica instalada no Estado brasileiro pelo viés do controle desse Estado pelas quadrilhas políticas, essa quadrilha começou a roubar desenfreadamente. E aí as agências, né, os canais pelos quais a sociedade se defende da roubalheira, ligaram o alerta e começaram uma operação e descobriram que tinha uma quadrilha nova roubando, pilhando o Estado brasileiro. Não, o Estado brasileiro é pilhado pela classe política. O Estado brasileiro é roubado, é assaltado desde que o mundo é mundo. Então o que nós temos não é uma novidade no campo da corrupção, o que nós temos é uma novidade no campo do enfrentamento à corrupção. Com tropeços, com equívocos, com erros, com algumas declarações desastradas e tal, algumas atitudes até equivocadas, mas o conjunto da obra, é importante a gente ter isso em mente, alcançou resultados que nós nunca vimos no Brasil. Nós nunca vimos resultados tão significativos em nada que dissesse respeito ao combate à corrupção, ao combate a esse câncer que corrói o tecido do Estado, que aniquila esperanças da sociedade, que desvia dinheiro de coisas importantes para o bolso dos criminosos, para as quadrilhas partidárias, para os projetos de poder. Vocês nunca viram deputado preso, senador preso, empreiteiro preso, juiz preso, promotor preso ou processado, vocês nunca viram governador preso, vocês não... E por aí vai, e por aí vai. E detalhe, boa parte deles confessando os crimes, boa parte deles, empresário preso, boa parte deles confessando o crime, entregando seus cúmplices, devolvendo dinheiro. Nenhuma operação jamais na história do Brasil recuperou tanto dinheiro para os cofres públicos, tirando esse dinheiro da conta de corruptos. Uma quantidade enorme de denúncias, uma quantidade enorme de réus já considerados réus pelo Supremo Tribunal Federal e por outras instâncias. Enfim, o acervo da Lava Jato
só pode negar que é algo marcante, histórico, quem tiver a fim de restabelecer os padrões anteriores a ela. E é evidente que não. É evidente que a sociedade não quer. Agora, se tudo isto que já se alcançou vai resultar em algo consistente, substantivo, para que a história do Brasil possa um dia dizer: eu fui assim até a Lava Jato e depois da Lava Jato fiquei assado, era uma coisa antes, passou a ser outra coisa depois. Esse é o grande dilema com o qual nós nos deparamos. A efetividade das ações da Lava Jato esbarra em incontáveis instâncias, escaramuças, armadilhas, manobras, pressões, jogo de poder e tal, que querer que uma operação, seja ela qual for, baseada no que for, conduzida num único universo, que é o universo da investigação, da polícia e de parte do judiciário, chegue a um desfecho, remando contra a classe política, os partidos, parte da imprensa, parte do judiciário, aí realmente, e com a ausência da população, numa mobilização física que possa dar demonstrações permanentes de apoio à operação, é evidente que é mais do que razoável achar que ela pode não dar em nada, ou não dar nem sequer numa parte daquilo que poderia dar e que se pretende que ela dê. As entrevistas deste fim de semana, as duas mais significativas, são exatamente do juiz Sérgio Moro, um dos juízes da Lava Jato, na Força Tarefa de Curitiba, e do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que assumirá já no ano que vem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Caberá a Fux conduzir o judiciário eleitoral na eleição do ano que vem. O Fux mesmo diz que, em entrevista ao Globo, a jornalista Carolina Brígido, que a reação do Congresso ao avanço da Lava Jato é um contragolpe no Poder Judiciário. Ele afirma claramente que precisamos tomar cuidado para que não ocorra no Brasil o que ocorreu com a Operação Mãos Limpas na Itália, que também avançou consideravelmente na exposição da histórica corrupção política na Itália, e a despeito de todo o impacto que provocou, inclusive nos velhos partidos que dominavam a cena italiana historicamente, esses partidos viraram pó. Mas o que resultou da Operação Mãos Limpas foi a continuação de uma Itália, anos depois, igualmente corrupta, talvez em menor intensidade ou com mais sofisticação, mas a Itália não se livrou da corrupção a despeito daquilo que expôs a Operação Mãos Limpas à população italiana e ao mundo. Aqui, diz Luiz Fux, a possibilidade é a mesma e muita gente já insistiu nessa tecla. Se a Lava Jato não alcançar efetividade, se ela não produzir uma pancada na nuca da corrupção no Brasil, nós teremos passado por todo esse sofrimento, por todo esse castigo, sem alcançar resultados que estejam à altura desse sofrimento e desse castigo. A outra entrevista foi do próprio juiz Sérgio Moro, também ao Estado de São Paulo, aos repórteres Fausto Macedo e Ricardo Bran, em que ele volta a insistir na necessidade do ministro Gilmar Mendes e outros ministros, outros membros do Judiciário, não soltarem presos em segunda instância, fazendo referência a uma decisão do ministro Gilmar Mendes que mandou soltar condenados em segunda instância. Ele alega que o início do cumprimento da pena com a condenação na segunda instância é importante para reduzir o ambiente de impunidade do qual sempre se prevaleceram os corruptos. Estamos falando aí, evidentemente, desta corrupção clássica na política, na gestão das coisas públicas. Pode-se discutir que a prisão em segunda instância, neste ou naquele aspecto, neste ou naquele caso, possa merecer algum tipo de cuidado especial, mas os crimes relacionados à corrupção, com provas, com delações, com evidências, com contas, com crescimento patrimonial, com exposição explícita de padrão de vida incompatível com a renda salarial dos envolvidos. Isso aí não tem cabimento ser tratado na suscetibilidade do detalhe da rebimboca da parafuseta, porque afinal de contas no processo X você poderá, em outro campo de investigação, tratando de outro assunto que não seja corrupção, você pode estabelecer ali algum erro processual, algum erro jurídico.
Que se faça, então, uma concentração dessa discussão no que diz respeito aos processos sobre corrupção. Que eles tenham um tratamento diferenciado pelo potencial de dano que eles têm e pela quantidade de perversidades que cometem contra a sociedade brasileira, os corruptos que dominam o nosso Estado. Dentro dessas duas entrevistas, o que a gente colhe é a mesma preocupação, sinalizando que a classe política e suas alianças em outros setores do Estado brasileiro estão conspirando ostensiva e intensamente para que a Lava Jato não dê absolutamente em nada. Esse é o sentimento de pessoas como o ministro Fux, como o juiz Sérgio Moro e de muitas outras, que estão aí olhando, esperando que esses resultados produzam aquilo que eu venho batendo na tecla aqui, e muita gente, só tem 3 possibilidades de você dizer que alguém foi punido. Ou quando ele perde a liberdade, ou quando ele perde o patrimônio, ou quando seu projeto de poder é destruído. Preferencialmente, a punição exemplar reúne essas 3. Agora, não produzindo nenhuma delas, me desculpem, a gente acaba encontrando o Collor no Senado. A gente acaba encontrando as mesmas figuras de sempre nos mesmos centros de poder. E eu estou citando o Collor aqui como um exemplo caricato quase, diante da concorrência no campo da corrupção que ele enfrenta, gente até mais apetrechada do que ele, com mais poder hoje do que ele. Vejam, para não acharem que isso é uma exigência que se aplica ao Brasil de forma estapafúrdia, foi preso no final da semana passada, na sexta-feira, o herdeiro da Samsung. A Samsung, minha gente, está para a economia da Coreia do Sul, assim como a soma de várias grandes empresas brasileiras. Alguém chegou a me dizer que o peso da Samsung no PIB sul-coreano, eu não chequei essa informação e acho meio exagerada, seria de 20% do PIB sul-coreano. Então vocês imaginam uma corporação multinacional que representa dentro da economia de uma democracia como a Coreia do Sul um peso significativo. O Ilustre confirmou aí? 20%. 20% da economia está nas mãos desse grupo. 20% do PIB da Coreia do Sul. O que aconteceu com esse malandro Lee Jae-yong? Está em cana. Está em cana, vai puxar 5 anos de cadeia sem conversa fiada. Algemado, chegou ao tribunal algemado, já está preso há algum tempo e agora foi condenado a 5 anos. Por quê? Porque se envolveu em manobras de corrupção para tentar vantagens que o governo tinha que conceder à fusão de empresas do seu grupo e tal, aquelas confusões, não interessa entrar em detalhes. Por conta desse esquema de corrupção da Samsung, também caiu o governo da presidente Park Geun-hye. Ela foi deposta, o escândalo estourou em 2009, em 2010, ela foi eleita em 2012, em dezembro agora de 2016 foi afastada e teve a confirmação de seu afastamento pelo Parlamento, pela Corte Suprema da Coreia do Sul, confirmou a efetividade do seu afastamento e está agora presa, esperando um julgamento que pode condená-la, sabe a quê? A prisão perpétua. Uma das hipóteses é que a senhora Park Geun-hye seja condenada à prisão perpétua. Então vejam, o maior empresário do país, mas é maior, muito maior do que tudo que tenha por aqui ou nos Estados Unidos, talvez em nenhum país do mundo exista uma única empresa que responda por 20% do PIB do país, está da cadeia por 5 anos sem conversa, não tem conversa, vai discutir se erraram, se encana. A presidente foi deposta, movimento popular fortíssimo, meteram no impeachment, está em cana, e está respondendo agora a um processo que pode culminar com a sua condenação à prisão perpétua. O que aconteceu com a democracia sul-coreana? Nada. Elegeram um novo presidente, está lá o cara tocando barco, detalhe, foi uma eleição direta, quer dizer, houve uma eleição dentro do processo político normal da Coreia do Sul. O novo presidente está lá tocando a vida, o empresário grandalhão está em cana dando exemplo de que corrupção lá não dá, não é bom negócio, e a ex-presidente pode ficar a vida inteira na cadeia por conta do mesmo tipo de coisa. Enquanto aqui a gente está discutindo se quadrilhas que assaltam o erário público, subornando políticos e tudo mais,
na área de ônibus no Rio de Janeiro, devem ficar em casa na piscina aquecida ou em cana. Enquanto isso, a gente está discutindo aqui se ministros do Supremo podem ou não podem, contra a decisão do próprio Supremo, botar na rua gente presa em segunda instância. Por corrupção, quero deixar isso bem claro. Estou me referindo aqui aos crimes de corrupção. Que se faça uma discussão sobre como lidar com eles, já que se receia que a prisão em segunda instância possa produzir inconsistências em outros processos. Então, o grande receio, e não é meu, é de gente como o próprio Sérgio Moro e o próprio ministro Fux, para falar apenas dos dois que deram entrevistas nessa semana, é que a gente esteja passando por todas as dores que a Lava Jato vem produzindo, e ela vem produzindo muitas dores, está abalando a saúde de empresas, sem sombra de dúvida, parando o país em muitos momentos em torno de escândalos que não permitem que o país funcione, a classe política, não sei o que. Então, passar por isso tudo sem chegar a um resultado do qual possamos nos orgulhar, esse é o grande receio que a gente está enfrentando hoje, minha gente. Vamos ver no que vai dar. Toca o barco. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Sei como é que é a tua relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque tá. ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, eu vou falar com ele. Né, tá. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, estou tentando construir e... Dá uma palavrinha com Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação ao lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque é destaque, depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, liga para ele agora, tá bom. Na China, o ex-vice-presidente do Supremo Tribunal foi condenado à prisão perpétua por corrupção. O juiz da mais alta corte chinesa recebeu propinas de cerca de 16 milhões de dólares para beneficiar pessoas e empresas em processos julgados entre 1996 e 2015. Ele se declarou culpado para evitar a pena de morte. Integrante do Partido Comunista da China durante 40 anos, o magistrado teve os direitos políticos cassados para o resto da vida e seus bens adquiridos com suborno serão entregues ao Estado.